Vamos lá, bom dia, comunidade. Vamos para mais um dia de análise, vamos para mais um dia, né? Dia de mercado, dia de trabalho. E vamos começar aqui do começo, né? Vamos lá. Vamos jogar para o diário aqui, e para a gente ver como que foi as movimentações do dia anterior. Eu gosto de jogar sempre no diário para a gente analisar aqui, né, o que aconteceu no dia anterior. E a gente, já até marquei aqui, que a gente tem a máxima do dia anterior e aqui a gente tem a mínima. O mercado veio, capturou a mínima do dia anterior, então a gente pode ter uma possível alta aqui, né? E o ativo já é altista, né? Tchau, como se diz, quem vende no chão está suicidando, né? Mas o mercado, ele é soberano, né? Ele faz aquilo que ele quer e a gente faz só o que a gente precisa ser feito. Né? Então, marcando a mínima e a máxima, a gente, vou cair o time aqui para 15 minutos, que aqui no 15 minutos a gente vai separar o range que a gente vai trabalhar. Nosso operacional é voltado diretamente para os range e alinhamento de times, né? O que eu vejo aqui no gráfico de 15 minutos? A gente pode marcar aqui, em 15 minutos, que ele realmente ele fez a nossa inversão de fluxo aqui, né? Com esse choque, que ele fez um choque para a gente em 15 minutos, mostrando que esse movimento pode voltar a vir buscar as máximas históricas aqui, porque o Shaw está buscando máximas o tempo todo. Então, a gente pode ir marcando, né, a gente pode ir marcando aqui esse choque, que é para quem não conhece, eu vou estar desenhando aqui, que é um choque clássico, né? Ele faz um, dois, três e renova, né? Renovando as máximas aqui, né? Então, dito isso, eu gosto sempre de vir catalogando, não sei se vocês fazem isso, eu gosto de vir sempre catalogando, escrevendo, porque aqui, independente se você sair do gráfico ou não, vai ficar sempre marcadinho aqui para você. Quando você voltar, você não vai esquecer, né? Então, aqui a gente, choque do M15, né? Dito isso, qual vai ser o range que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar nesse range aqui. Esse vai ser o range que a gente vai operar. Então, dito isso, já separei o meu range aqui que eu vou trabalhar. Aqui, no M15, a gente tem esses nível-chave aqui. O que é o nível-chave? O nível-chave é um nível mais próximo da sua liquidez, né? Porque o nosso operacional, o que faz? O gráfico vem, captura liquidez internas, mitiga o nível-chave para fazer o alinhamento de fluxo. Feito isso, a gente tem essa movimentação aqui de possível entrada, né? O mercado vem, a maioria das vezes ele vem, confirma, pode fazer um reteste novamente para buscar liquidez externa, porque o gráfico é isso, é movimentações sempre de liquidez. Primeiro ele busca liquidez interna, para depois buscar liquidez externa para continuar o movimento altista, movimento saudável. Então, marcando nível-chave, agora nós vamos cair para 5 minutos. Nos 5 minutos, a gente vê o seguinte, que ele fez uma atualização de BOS. O que é atualização de BOS? O que a gente entende? A gente entende que o mercado está vindo, fazendo o BOS tradicional, que é o pivô, que muito da análise clássica aí, né? Mas para a gente validar esse BOS, que vai ser um BOS forte, ele tem que vir, renovar o fundo de novo, capturando essas liquidez interna, e pega e renova o topo. Dito isso, aqui a gente tem um choque dos 5 minutos, validando esse novo range para a gente. Então, vamos lá. Vamos dar a nossa atualizada aqui, escrever para a gente não perder isso aqui.
Sendo assim, a gente tem um novo range de M5, né, que é esse range que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar nesse range comprador aqui, e a gente tem um fundo protegido. Eu só vou atualizar esse range aqui, a partir do momento que o mercado vem, cria as liquidez internas, captura e renova o topo. Né? Tá todo mundo entendendo aí? Posso prosseguir? Pode sim. Sim, pode sim. Beleza. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Nesse time de M5, eu entendo que se eu estou no M15, tudo que acontecer no M5 é o pullback do M15. Como eu opero o M1, então tudo que acontecer no M5 é o pullback, desculpa, tudo que acontecer no M1 é o pullback do M5. Então, o que eu gosto de fazer no M5? É marcar as ineficiências e os order blocks. Aqui a gente vê uma ineficiência no M5, né? Aqui a gente vê o order block. Então, vou fazer isso no M5. Então, aqui... Você não considera... Ah, desculpa. Pode falar. Não, não, eu ia perguntar, acho que você deve explicar ainda mais. Eu ia perguntar se você considera no máximo order blocks e tal dos 5 minutos. Porque 1 minuto é só para entrada, né? Não, o M1 é só gatilho de entrada, a gente... Eu Sim. uso order block também, dependendo da região que ele está no M1. Porém, eu gosto mesmo de marcar os POI, que é os pontos de interesse, no M5, que, querendo ou não, o M1 tem muito ruído, então fica mais válido para mim, no meu operacional, no M5, né, as regiões de Sim. POI. Então, aqui a gente tem uma ineficiência aqui, que o mercado acaba de fechar ele aqui, né? Aqui no M5, eu também tenho outra ineficiência aqui. Então, vamos deixar marcado aqui. Sempre deixe marcadinho, igual eu sempre falei, deixe marcado os times certinho para você ficar mais fácil de entendimento. Aqui a gente tem um order block grande, né, no M5, que é esse order block, que ele não foi mitigado ainda. Marcando aqui, vou escrever. Order block para a gente é a última vela que capturou liquidez, independente da cor. Então, esse order block mitigou esses dois últimos order block aqui, e não foi mitigado. Então, para mim, para a gente, o nosso conceito, essa vela vermelha é o order block, independente da cor. Então, a gente já deixa marcadinho aqui, deixa eu marcar mais certinho aqui, é nessa região. Então, aqui nessa região, quando a gente está trabalhando nesses range, feita as marcações, feito tudinho, que eu fico de olho mais nos FVGs e nas zonas de order block. Né, Break Block, eu não fico de olho, eu fico de olho mais aqui. Dito isso, nesse range que a gente está trabalhando, o que eu faço agora? Eu passo a fibra aqui, em todo o movimento, para me comprar nas zonas de ouro, nas zonas premium. O que é as zonas premiums? Tudo abaixo aqui dos 50%, é onde eu vou ficar de olho para fazer minhas entradas, né? Então, dito isso, o que eu faço? Já fiz minha análise, tudinho, o que eu faço? Eu espero o preço chegar e tem que vir capturando liquidez interna. Eu vendo a reação dele nessas regiões aqui, eu vejo uma possível entrada de confirmação.
para mim fazer a entrada, no M1 eu tenho que fazer o choque para mim, eu uso o choque como gatilho de entrada. Aqui ele mostra para mim que terminou a fase de correção de pullback do M5, lá no M1. Agora eu vou reduzir o time para mostrar para vocês. Então, dito isso, ele fez choque para mim e deixa essa região onde eu vou entrar, né? Essa região marca para mim onde eu vou fazer minha entrada. Meu stop loss sempre abaixo da região, sempre abaixo da região. Qual que é a missão? A missão desse pullback aqui agora é ele capturar essa liquidez interna para buscar a externa. Então, qual que é? Aqui, ó, abaixo desse pavio, é onde vai ser meu stop técnico. E onde vai ser meu take técnico? Na próxima região. O que é a próxima região? Aqui. Eu sempre coloco o take no fechamento de candle. Quando tem esse pavio aqui, no seu take aqui, ele fica brigando muito e pode retrair. Então, até aqui, fica mais fácil dele alcançar. Então, dito isso, coloquei meu stop técnico, vou colocar meu take técnico. Então, a missão desse pullback, desse range, é buscar liquidez externa, a partir do momento que ele busca interna. Aqui é liquidez, está gerando liquidez, e eu sempre pego na zona premium, na zona de ouro, né? Então, para mim, sempre nessas regiões, que é a região de quem quer comprar, aqui é de quem quer vender, né, e obter os lucros. Então, o mercado pode vir muito bem antes das 50% continuar a movimentação? Pode, porque o Shao faz muito isso, às vezes ele corrige de lateral para depois subir, às vezes ele nem tem muita força de venda aqui para chegar no 50%, mas para mim, no meu operacional, quanto mais ele vir aqui abaixo, mais está sadia essa tendência, né, porque corrigiu na zona de equilíbrio, né. Então, o que a gente tem para hoje, eu fico de olho até o momento, são essas regiões aqui. E são essas regiões que eu demarquei aqui com vocês. Mas o preço talvez nem chegue aqui, mas para mim que eu gosto de ver é isso, né? Então, ele pode muito bem vir buscar esses máximas aqui mais no fundo. Porém, para mim mudar o meu viés comprador aqui é só depois que ele romper esse fundo protegido. Porque aqui no M15 fez um choque para a gente, o ativo é alta, né, renovou os máximos históricos, né, então eu só vou pensar em compra. Eu posso pensar em venda? Posso. Porém, a gente que está vendido aqui, a gente sabe muito bem que a gente está entrando num movimento corretivo. E para a gente, o movimento impulsivo é o que realmente faz sentido, né, que é esse movimento aqui. Né? Então, se a gente entra nas correções, a gente está entrando num movimento muito arriscado. A gente está sendo muito agressivo. Mas pode? Pode. É válido? É. Charles, pode falar. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Tu pode me explicar de novo o teu gatilho em M1? Tu espera ele quebrar a estrutura para cima, espera ele voltar para entrar na compra, no caso? Sim, eu vou mostrar aqui. Sim, eu vou mostrar aqui. Ontem à noite, nessa região aqui, ó, a gente teve um gatilho. Eu tinha deixado lá no grupo essas regiões aqui. Eu fiz a entrada, eu analisei esse pullback aqui, ó, ou essa impulsão aqui, onde ele renovou as máximas, eu deixei as possíveis regiões que podia dar um gatilho de entrada. E aqui ontem, antes do fechamento do mercado, ele deu uma entrada bem aqui para a gente. Vou mostrar aqui, até fica bom para quem ainda não sabe o gatilho certinho. Então, voltando para M5, ó, a partir do momento que ele renovou a máxima histórica, a gente estava trabalhando esse range. Então, o que ele fez? Ele fez a retração e segurou nesse order block. E aqui,
ele deu o gatilho para a gente lá no M1. Então, como a gente estava trabalhando nesse range no M5, então tudo que está no M1 é o pullback do M5. Vou mostrar aqui agora. Agora, voltando para M1, refinando mais M1, aqui, ó. Aqui, ele mostrou para a gente que aqui iniciou o movimento de baixa. O que é o movimento de baixa? O movimento de pullback do M5, né? Fazendo justamente o choquezinho e quebrando a estrutura, né? Aqui eu sei, a partir desse momento aqui, eu sei que tudo que acontecer aqui é a criação de liquidez interna para buscar a externa, né? E aqui, quando ele chega aqui nessa região de order block aqui, o que ele fez em 1 minuto? Ele fez justamente a quebra de estrutura, mostrando para a gente que teria terminado esse movimento corretivo, né? E quando faz esse gatilho aqui, né, com velas fortes, candles fortes, mostrando realmente que vai continuar essa alta, é onde eu faço minhas entradas. Se ele tivesse vindo aqui, criado 3 velas grandes, deixado uma ineficiência, melhor ainda, aqui, ó. Aqui a gente tem uma ineficiência, que deixou um FVGzinho aqui e veio cá para fechar, para subir. Quando tem esses gatilhos confirmando ainda mais, aqui o que eu tenho? Eu tenho um movimento de alta, que é a tendência de alta. O preço chegou, segurou numa região de FVG de M5 de demanda, e confirmando essa região, ele faz um gatilho de reversão, né, que acabou esse movimento baixista, que vai continuar o movimento da macro. Isso aqui é um alinhamento da macro com a micro, né, a regra de 3 times. Você está alinhando 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Então, aqui é um alinhamento muito bom. Pode dar errado? Claro, porque nada nesse mercado é 100%. Mas aqui a gente tem uma probabilidade da macro, você está seguindo a macro, você está alinhado com a macro. Visto isso, então você está muito alinhado. Então, aqui é o nosso gatilho de entrada, né? Então, o que a gente poderia ter feito aqui, para quem estava operando? Muito bem, marcar a entrada da região, stop técnico abaixo, aqui, nessas regiões aqui, ele fez o teste para a gente, você poderia pegar ou no fechamento ou no teste. Então, é sempre melhor pegar no teste, porque quando você pega no teste, o seu take é menor, qualquer andada que daí vai te pagar o nosso mínimo, que é 3-1, e também você vai entrar com stop micro, né? Porque aqui a gente está com stop de, ó, a gente está com stop de 244 pontos, é muito micro, né? Então aqui, ó, para quem opera 3-1, já teria batido o take aqui, ó. Já tinha batido o take. Tinha batido o take e tudo mais. Aqui, deixa eu ver aqui no dia de... Que dia aqui, que a gente teve aqui outros gatilhos também. Deixa eu ver aqui. Para vocês verem mais sobre o nosso gatilho de entrada. Aqui também foi uma operação aqui que a gente pegou, né? Aqui o que ele fez? Ele fez o mesmo choque. 1, 2, 3. E quebra forte para cima. E quebra forte para cima, deixando ineficiências, candles fortes, e veio e fez o reteste aqui, ó. Fazendo um reteste aqui, a gente montou a operação, e que pagou para a gente, o nosso 3-1 foi até mais um pouco. Mostrar outro exemplo aqui, para ficar bem alinhado esse gatilho de entrada que a gente entra.
E foi no dia aqui. Vou mostrar mais essa operação aqui. Aqui ele fez o mesmo gatilho também, porém capturou fundos alinhados, porque aqui é um fundo alinhado. Aqui ele é um fundo alinhado. Por que ele é um fundo alinhado? Ele tem fundo, 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 fundo e fundo. Aqui a gente tem fundo alinhado. Então, toda a região aqui, essa região inteira aqui, tem piscina de liquidez aqui, né? E o que o mercado fez? O mercado veio nessa região aqui. Ele iniciou... Opa, desculpa. Vamos lá. Aqui, ele iniciou o nosso processo corretivo, indicando para a gente que, nesse momento, ele iria fazer a retração, né, o pullback do M5, ele iniciou aqui, e aqui ele mostrou para a gente que finalizou, capturando essa região aqui. Pode entrar muita demanda, e foi isso que aconteceu. Né? Ele entrou essa demanda aqui finalizou para a gente. Né? Ó, aqui, na análise técnica clássica, isso aqui é um movimento de ignição. O mercado veio com essa vela forte, não conseguiu, bateu aqui, capturou liquidez e fez essa vela de ignição junto com outra forte. O que a gente fez? A gente montou a operação aqui nesse teste. Né? Como ele capturou as liquidez internas, qual que era a missão dele agora? Capturar a liquidez externa. Né? A gente teria entrado aqui, renovou, capturou liquidez externa e foi muito além. Né? Para quem navegou aí, foi uma operação de 11 vezes o risco, né? 1 para 11. Então, aqui seria uma meta, muitas das vezes aí tem gente que opera pouco, é uma meta mensal. Né? Fala aí, Bernardo. Opa, não, eu só ia perguntar ali um negócio na hora da entrada da confirmação, que se você espera a vela fechar, porque pelo que você mostrou ali, parecia que era quando supera a máxima da outra de referência, já faria entrada. Aí era só para confirmar se eu entendi errado. Cara, o que acontece? Para configuração de entrada, que a gente usa o stop de entrada, eu gosto de ver essa operação com fechamento de candle. Agora, para captura de liquidez, só com um pavio, para mim, já é uma captura de liquidez. Viu aqui que só capturou só com a pontinha? Então, capturou só com a pontinha e já explodiu. Então, para mim, captura de liquidez, validação de boys e tal, eu considero. Principalmente liquidez. Uhum. Né? Já Agora, no padrão aqui de entrada, que é o choque, eu gosto de ver fechamento de candle. Aí você esperaria o reteste, por exemplo. Sim, sim. Por exemplo, o reteste, nada mais é que só para diminuir o seu stop, o valor. Porque a partir do momento que ele valida aqui, você já pode entrar aqui. Mas se eu posso diminuir meu stop, eu espero um teste, né? Claro. Muitas das vezes, quando a pressão está muito grande, ele vai embora, e tudo bem, né? Mas o teste, o reteste é simplesmente para ficar barato o seu stop, porque aqui já confirmou que vai subir, né? Aqui já fez a quebra de estrutura. Sim. Então, basicamente, o que eu opero é isso, é na simplicidade. É desse jeito que eu opero, que eu faço todo santo dia. Aqui foi outro trade também. O que ele fez? Isso é... Ele veio, isso aqui é uma estrutura de distribuição de Wyckoff, clara, né? O preço fica mais em cima, não faz nada embaixo, captura em cima, porque o preço sempre vai capturar onde tem menor resistência. Capturou em cima, pegou liquidez para continuar essa distribuição. Pegou liquidez e bum. Só que aqui mitigou o nosso nível-chave, né? Capturando esses fundos, mitigou o nível-chave e deu o padrão de entrada aqui para a gente de reversão. Olha só, no 1 minuto.
Ah, no 1 minuto é muito ruído. Sim, tem ruído no M1? Claro que tem, mas olha só, a movimentação de reversão. Candles fortes, candles cheios, sem pavio, volume, né? O preço está tentando cair, mas tem defesa aqui. Então, isso aqui mostra claramente que é um movimento de reversão e não de correção. Olha o tamanho das velas, olha o tamanho, intencional, né? Quando validou para mim aqui, ainda mais com essa velona cheia aqui, o que eu esperei? Estava muito caro essa movimentação aqui. O que eu esperei? Esperei descer mais um pouco. Quando ele desceu mais ou menos aqui, que estava bacana, para mim estava interessante, eu montei a posição. Ele veio só, testou mais um pouquinho, pegou liquidez e foi embora. E a gente precisa de 1 para 3. No Shao, qualquer movimentaçãozinha, ele movimenta 3 vezes o seu stop, né? 3 vezes o seu risco. Então, entrei aqui e foi take. Take, andou, poderia cair, poderia, como caiu, mas ele andou o que eu precisava, né? Eu precisava só disso. Ele foi lá, andou os 260 pontos, pagou e tchau e obrigado. Então, o que eu analiso é isso, todo santo dia é isso, na simplicidade, liquidez, range e gatilho de entrada. Então, voltando aqui para o dia de hoje, o que eu vejo é simplesmente isso, né, no dia de hoje aqui. O que eu espero? Eu espero o preço vir até nessas movimentações, porque tudo que está acontecendo aqui, eu sei que é uma geração de liquidez. Por que geração de liquidez? Porque aqui o mercado subiu bem reto. Ele subiu aqui bem reto, com as pernadas retas. Porque aqui, todos esses fundinhos aqui é uma liquidez para mim. Enquanto ele não mostrar para mim que acabou esse movimento corretivo, eu não faço nada. Por quê? Porque eu sei muito bem que aqui é um movimento corretivo. Então, eu espero ele validar para mim, mostrar para mim que realmente acabou esse movimento corretivo, junto com região, junto com tendência e junto com gatilho de entrada, que é o nosso choque, né? Daquele jeito. Veio criando as liquidez interna, sentiu a região, validando o nosso gatilho de entrada, aí eu entro na operação. Mas tem que validar. Aqui nessa validação, nessa puxada aqui, ele tem que mostrar para mim a intenção. Aqui nessa base aqui, tem uma vela de ignição, tem uma vela, uns candles cheios, para mostrar para mim que tem intenção, intencionalidade, se deixar a ineficiência nas puxadas, melhor ainda. Então, para mim entrar, eu tenho todos esses filtros. Posso vender? Pode, mas você está entrando na correção. Eu sigo fluxo. Então, por enquanto, é só vir só compra no Shao. Mais alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Não, tá perfeito. Eu ia perguntar só a pernada que você iria considerar, se é essa aí, ou se é puxando do lado fundo, mais embaixo. Essa aqui, essa região, Isso. né? Você está falando dessa região aqui, né? Aqui a gente cai na regra dos 3 times. Aqui eu estou no 15 minutos, e aí esse range do 15 minutos, Isso. e esse range é dos 5 minutos, e esse que está fazendo pullback é de 1 minuto. Então, eu só vou olhar esse range maior aqui a partir do momento que ele perder esse fundo. Que aí eu sei muito bem que aí é o pullback dos 5 minutos, mas no time de 15 minutos. Enquanto eu não perder esse fundinho aqui, eu estou trabalhando esse time aqui, que é o time dos 5 minutos. Aí cai na regra de 3 times. Perfeito. Então, pessoal, o que eu vejo para hoje é essa alta, né, para continuar renovando as máximas históricas. Aqui são meus pontos de entrada, né,
Inclusive, ele até bateu no FVGzinho aqui e segurou bem bacana. Sentiu bem bacana aqui o preço. Então, tem todas essas liquidez aqui também, que é liquidez importante. Mas a gente vê que a gente tem uma defesa muito boa aqui. Tem compradores posicionados aqui. Que o preço pode vir aqui, capturar pode, mas ele vai dar um trabalhinho antes, né? E mesmo assim a gente vai trabalhando nos range. Validou, a gente move o range trabalhado e a gente vai atualizando. Atualizou o BOIS com captura de liquidez, recapitulando. Para validação de BOIS, o mercado tem que vir fazer a estrutura que é um pivô simples. Então, para a gente considerar a validação desse topo, ele tem que vir capturar a liquidez e renovar o topo. Aí eu tenho um fundo protegido. Aí o que eu faço? Atualizo meu BOIS. Atualizando o BOIS, o que eu vou fazer? Vou trabalhar esse range. O mercado veio, fez nova estrutura, foi embora. Renovo esse BOIS. Aí eu vou trabalhar esse range. E assim o mercado vai. E aí, Mais alguma dúvida, pessoal? e qual que seria uma configuração de reversão, no caso, Rodrigo? Uma configuração de reversão, para mim, seria nos timers maiores, principalmente de 15 minutos. Né? Ou seja, a partir desse momento que eu pensaria na reversão aqui, ó. A partir desse momento aqui. Porque aqui aí eu posso ver que é um movimento corretivo do H1, do H4. Praticamente isso aqui é um movimento corretivo do H4, porque aí eles devem estar compartilhando o mesmo topo. Aí, a partir desse movimento aqui, aí eu posso pensar que essa pernada aqui é uma possível reversão. Mas, enquanto isso, o mercado vai ter que me mostrar aqui que realmente quer corrigir. Entendi, perfeito. Né? No H1. Então, se ele vir fazendo aqui e perder, aí sim. Eu posso pensar que começou um movimento corretivo aí, movimento de baixa. Mas aqui, cara, vendo essa tendência aqui gigante do Shao aqui, é até meio impossível. Pode acontecer? Pode. Mas enquanto isso, meu viés é só depois que eu ver realmente que ele quer descer mesmo, fazendo suas reversões em times maiores. No time menor, eu vou operando compra. Perfeito. Então, galera, eu vou estar fechando aqui, terminando nossa gravação aqui. Então, para o viés de hoje, que eu tenho a compra, sempre ficar de olho nas notícias, nas movimentações, macroeconomia, porque é muito importante para a gente. Tá bom? À noite a gente tem aula. Olha aqui, vou fechando essa live aqui, tá? Fechou, Rodrigo. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, Obrigado. um abraço, tudo bom. Um abraço.